dia, Brasil! Good morning aqui também! Bem-vindos a mais um ImigraCast! Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. E hoje estamos aqui com uma convidada pleníssima, lindíssima, Luísa Lacerda, psicóloga, palestrante, imigrante desde 2016. Já morou na Irlanda também, então temos 2 experiências de imigração. E ela foi coautora do livro Café na América junto comigo. A gente vai contar um pouquinho também dessa experiência, dessa coautoria, né, Lu? Sim. Bem-vinda, tá? Que nos uniu, né? Nos uniu, nos conhecemos através desse network aí de escritoras. E vale lembrar que ela veio lá de Connecticut, tá? Pra participar do Detalhe podcast. importantíssimo, muito bem lembrado. Bem-vinda, Luísa. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. É um prazer ter você aqui. Estamos muito felizes em conhecer a sua história de imigração. Obrigada pelo convite e a prosa, né? Só no café da manhã a gente já viu que vai ser boa, né? Exatamente. Ai, gente, a Luísa também é podcaster. Você falou prosa aí, é o nome do seu podcast, não Isso, é? prosa migrante. Olha que bacana. A intenção do podcast é falar sobre saúde mental do imigrante e sobre a dificuldade que a gente passa, né? Sim, sim. A nossa aqui, querendo ou não, pega um pouco da saúde mental também. Mas olha, muito obrigada novamente. E vamos começar do início. Por que você resolveu emigrar? Por que Estados Unidos? Como foi? Conta pra gente aí essa mudança de país. O sonho de morar fora nunca foi meu, assim. Eu sempre falei que foi aprendido, né? Porque tudo é aprendido. Mas no sentido de morar fora veio muito porque a minha família sempre foi uma família de imigrantes. E então eu tinha 1 ano, meu irmão veio pra cá, depois eu tinha 3, a minha outra irmã também veio. E quando eu tinha 7 anos, né, dos 7 aos 15, meu pai veio pra cá, eu fiquei 8 anos sem ver meu pai, que ele também veio pra cá viver o sonho americano, né. Então, quando eu formei na faculdade de publicidade, na metade da faculdade eu queria ter largado pra fazer psicologia. E minha mãe falou não, minha mãe e meu pai, porque eles são mais velhos, né? Então pra eles ter uma graduação é aquela coisa. Então eles falaram, não, eu pago a faculdade, então você vai formar e depois você faz o que você quer fazer. Depois você decide. E isso eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia depender de ninguém, porque eu dependia deles, então eu não poderia largar e fazer o que eu queria, porque eles pagavam. Sim. Então eu entendi que era necessário eu bancar a minha vida. E eu na época eu era freelance de social media, não tinha como bancar uma faculdade após a publicidade. E eu fiz o que minha família me ensinou, né? Eu vim para os Estados Unidos e aí eu fiquei 1 ano aqui, enfim. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, né? Sim, sim. Então a primeira vez que você chegou aqui foi em 2016. Foi 2016. E você contou pra gente lá no café também que seu pai chegou aqui pouco tempo antes das Torres Gêmeas. Isso. Quando meu pai veio pra cá porque a empresa dele faliu, né? E ele não queria decretar a falência, então ele queria pagar todo mundo. E meus irmãos pagaram a passagem dele, o visto dele. E meu pai, né, planejou, eu vou primeiro, eu me estabilizo, depois você vai com a sua mãe. Então esse era o plano. Então meu pai tirou o visto e veio pra cá. Ele chegou em maio, quando foi setembro, né? Meu pai foi o 11 de setembro. E ele tava vindo pra Nova York no dia tirar a carteira de motorista. E eu tinha conversado com meu pai um dia antes, então meu pai tá indo pra Nova York se achando, né? Tirando vantagem com um chapéu dos outros. E quando todo mundo lembra do que tava fazendo, né? E eu tava vendo TV Globinho e de repente interrompe, eu falei, mãe, não é onde meu pai tá indo? E aí foi aquela coisa, aquela agonia, porque não era tão fácil o telefone, a comunicação, E aí até a gente conseguir falar com meu pai, eu achava que ele tava em Nova York, mas na verdade ele tava indo pro estado de Nova York tirar carteira e ele nem chegou a chegar em Nova York no dia, porque a fronteira foi tudo fechada e etc. Mas foi uma angústia a mais do que uma pessoa que tava só vendo televisão. Imagina, nossa senhora, pensa. E aí quando teve o 11 de setembro, os vistos ficaram muito mais difíceis. Sim. E quando eu e minha mãe fomos tentar tirar, minha mãe mentiu na entrevista, porque o cara perguntou pra minha mãe, cadê o pai dessa criança? Aí minha mãe, não sei.
Aí o cara da imigração falou, e como que ele manda tanto por mês? Tipo, ele sabia o detalhe, naquela Já época. sabia de tudo. Sabia de tudo. Aí minha Tá mãe, vendo, tipo, gente? fechou a cara e a gente nunca mais tentou o visto. Entendi. E aí, quando eu tinha 15 anos, meu pai voltou, né? Apesar de tudo, eu fui a menina que ficou. Eu sei, quando eu falo que sei o sentimento de ser imigrante e sei o sentimento de ter ficado. Eu fui uma menina que cresceu sem Sem o pai. Isso mudou completamente minha autoestima, influenciou em várias questões na minha personalidade e hoje eu tenho consciência disso. Mas também, no final das contas, eu decidi migrar, né? E eu agradeço muito porque meu pai teve o esforço, né, e minha mãe também, de manter a comunicação do jeito que a gente conseguia naquela época. Então, quando meu pai volta pro Brasil, parece que a gente nunca ficou longe do Nunca ficou outro. longe, que bacana. E olha que era um tempo ainda que não existia nem chamada de vídeo. Não, era o Skype, tipo assim, domingo, Uma vez por de semana, graça, Aquela né? internet bem difícil pra poder Discada. conectar, discada. Meu pai mandou um computador pra mim na época por navio, um computador antigo que era do meu irmão, demorou tipo assim, Aqueles 6 meses pra chegar no E Brasil. você é de qual lugar do Brasil? Eu morava em Belo Horizonte, quando a empresa do meu pai faliu, a gente foi morar em Juiz de Fora, que é onde minha avó morava, por parte de mãe, e ela tinha um apartamento lá vazio. Aí minha avó falou, minha filha, você não tá bem, claramente você tá com depressão, né, minha mãe, vem pra cá, que aqui você tem um apoio. E aí foi quando a gente fez esse movimento de sair de Belo Horizonte e ir pra Juiz de Fora. Então, apesar de ser de Belo Horizonte, a minha vida inteira eu construí em Juiz de Fora. Entendi. E aí você imigrou primeiro pra Irlanda, né? Antes de vir pros Estados Unidos? Não, eu primeiro vim pra cá, porque quando eu formei na minha faculdade, minha irmã foi pra minha graduação e falou, vamos pra lá. Eu falei, vamos. Né, eu Você terminei terminou minha sua faculdade de marketing, publicidade e propaganda publicidade. e vim pra cá, tipo, né, o que eu aprendi com minha família? Quando a gente quer dinheiro, a gente não vem pra cá. Então, eu vim. E aí eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em bar, eu sempre fui muito comunicativa e eu trabalhava em bar e eu ganhava $2 pra cada shot que eu tomava. E aí no final, assim, né, do ano, eu tava sendo uma pessoa que eu não me reconhecia, sabe? Eu realmente ganhava bem, mas eu tava compensando todos os meus vazios na bebida. Saúde. Aquela coisa do imigrante de ter dinheiro e gastar tudo, porque sabe que vai conseguir semana que Sim. vem a mesma coisa, É verdade. sabe, de vem tentar também. E eu fiquei um ano aqui e eu viajei pra Flórida uma vez, que meu irmão morava lá já. E você veio pra qual estado na primeira vez? Então eu viajei uma vez nesse um ano e eu só trabalhei. Eu não aprendi o inglês porque eu vivia só na comunidade brasileira. E no final do ano, tipo, eu não me reconhecia assim, eu falava, qual é o meu propósito? Qual foi que o eu tô fazendo resultado aqui? disso? E eu tinha entendido o meu visto e falei, vou ficar legal pra viver essa vida que eu quero pra mim. E aí eu me resolvi e falei, não quero ficar legal aqui, eu quero viver o mundo. Sabe, eu quero, não é justo Ficar preso. ficar presa. E uma amiga minha, ela tinha falado, Luísa, eu tô querendo fazer um intercâmbio. Eu falei assim, qual que é o objetivo? Ela aprender inglês. Eu falei, não, vem pra cá. Não vem, Não porque vem. aqui, tipo, você não vai aprender, você pode até vir pra juntar dinheiro, mas você não vai aprender inglês, porque aonde eu moro, eu só convivo com brasileiros. Sim. E aí ela falou, então tá bom. E passou um tempo lá, eu acabei fechando pra Irlanda, lá você pode trabalhar e morar legalmente e tal. E eu tô indo pra lá. Quando chegou, porque eu vim em março, né? E quando chegou março de 2017, janeiro de 2017, eu falei, ok, eu tenho 2 meses aqui. Virei pra ela e falei assim, você me leva? Posso ir com você? Fazer esse intercâmbio? Ela, claro, você é super massa se a gente for e não sei o quê. Falei, beleza. Morava aqui, né? Paguei meu intercâmbio num final de semana, paguei meu intercâmbio na Irlanda. Sim. E não contei pra ninguém que eu ia pra Irlanda, só contei que eu ia voltar pro Brasil. E aí, voltei pro Brasil, foi o melhor ano da minha vida, 2017, porque quando eu volto, eu pego todos os meus clientes de volta, que eu tinha de social media, e eu tinha dinheiro guardado, que era dinheiro pra Irlanda, então eu vivi, tipo assim, eu viajei o Brasil, tudo que eu não fiz aqui, que eu vi que eu fiquei um ano desperdiçado, só trabalhando. Eu não tinha juntado dinheiro, eu fui juntar dinheiro mesmo nesses 2 meses, eu falei assim, eu vou embora, agora eu vou juntar dinheiro. Aí você teve foco. Aí eu tive foco. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu vou viver. E vivi, né? Eu tinha terminado com... Também eu sofri pra caramba, aí eu fui pro Brasil sofrendo, então eu acho que foi, Você tinha terminado um relacionamento. o que eu aprendi, né? A gente bebe, aqui tudo é bebe, né?
Eu acho que aqui a cultura, eu sempre falei, gente, se eu bebia no Brasil, nos Estados Unidos, você triplica, porque você quer suprir o vazio. Ah, inverno, você bebe mais ainda, aí E a verão. facilidade também, porque a bebida aqui teoricamente é mais barata que no Brasil. Então, a facilidade de você ter né, o produto O poder de compra, né? Mas eu falo assim, o imigrante, eu via porque eu trabalhava em bar, o imigrante vai sozinho pra bar, senta no balcão, conversar com o bartender. Aí paga pra você, paga pra ele. Exato, e aí é um vazio que o imigrante, sabe? Então, e eu sempre, né, papo na beira de balcão, então sempre escutei muitas pessoas. As pessoas iam no bar pra desabafar muito comigo, Luísa, enfim. E isso eu fui entendendo como que cada história influenciava quem era, né? Quando eu fui pra Irlanda, eu tive esse contato com a terapia e eu falei, não, é isso que eu quero ajudar as pessoas igual eu fui ajudada, porque foi uma diferença total na minha vida. Fazer terapia. Fazer terapia. Uhum. E você, com essa experiência sendo imigrante em 2 países, qual foi a diferença ou um choque cultural que tenha te marcado, assim? Tem alguma diferença que te marcou sendo imigrante na Irlanda e sendo imigrante aqui nos Estados Unidos? Tem. O europeu, em geral, ele prioriza muito qualidade de vida, né? Então, por exemplo, lá na Irlanda, a gente pode trabalhar legalmente. Se você trabalha mais de 40 horas por semana, você paga tanto imposto que você não trabalha mais 40 horas. Por que o governo faz isso? Porque ele não quer você trabalhando 80, você trabalhando 20. Ele quer todo mundo meio que igual. É um país, claro, capitalista, mas com medidas mais de igualdade, assim. Então, o europeu ele tem muito essa qualidade de vida. Então, quando eu tava lá, eu viajei 12 países, eu ia pra Paris por 30 euros, eu fui pra Grécia, Turquia, eu viajei de navio pro Brasil, 18 dias conhecendo um monte de país. Então foi realmente a cultura de aproveitar a vida, assim, nesse sentido, de viajar, de conhecer a cultura e por aí vai. E aqui nos Estados Unidos é muito sobre acumulativa, sobre o capitalismo exacerbado, sobre produtividade, porque a gente tem isso. Eu, né, que tenho muitos mentorados brasileiros que moram aqui, eu vejo como que a cultura da produtividade gera até uma culpa no imigrante quando ele para pra descansar. Quando ele, porque se você não trabalha, você não recebe. Eu não tô recebendo, meu Deus. E aí o imigrante ele tem culpa de cuidar de si, de viver um momento de lazer. Então, eu acho que quando você imigra, né, vem vários sentimentos de culpa, assim. Também já atendi muita gente que tem culpa por estar vivendo coisas que a família não tá vivendo no Brasil. Que não teve a oportunidade de viver. Sim. Então, lá não. Lá as pessoas elas já vão com essa bagagem mais leve de culpa, de viver, de aproveitar, porque ela tá indo com esse objetivo, entendeu? Então, essa é a diferença maior, assim, que eu vi, sabe? Eu achei legal também o que você falou lá no café, antes da gente começar a gravação, que o sentar na mesa é diferente também. Você senta pra falar sobre empreendedorismo, aqui as pessoas só falam de trabalho, mas de uma forma meio limitada, né? Como se pro imigrante só existisse a faxina ou a construção, e você tá errada se você tentar ganhar dinheiro aqui de outra forma. Sim. De fato, lá na Irlanda tem... Eu não sei direito como que funciona, posso estar falando bobagem, mas os impostos lá não são tão... eles não cobram tanto imposto assim para multinacional. Então a maioria das empresas, tipo Facebook, Google... tem muitas lá, né? A sede principal é lá. Por quê? Porque a sede principal sendo lá, eles pagam menos impostos. Então quando você vai pra lá, as pessoas que sabem disso já vão com um plano de carreira de tipo assim, eu vou chegar, eu vou ser bartender, eu vou ser barista, eu vou ser babá, mas eu vou trabalhar o meu currículo para essas multinacionais me contratarem. Então as pessoas já vão com um plano de carreira, já vão com um propósito, né? Aqui eu sinto que o imigrante, ele quer que todo mundo passe pelo que ele passou, ele acha que o que dá dinheiro é a construção, é o shed de casa e aí por aí vai. Então eu sinto que as pessoas elas vão muito sem um propósito, vêm muito sem um propósito. E eu falo isso, que eu passei por isso. Eu cheguei a me questionar se eu ia conseguir estar ganhando dinheiro com a minha profissão. Sim. Tem eu gosto muito quando eu falo sobre psicologia, quando eu falo sobre esse exemplo, falar muito sobre ambiente e tem um experimento do Seligman, que é um psicólogo, que ele colocou 3 cachorros, eu amo falar sobre isso. Ele colocou 3 cachorros numa caixa.
A primeira caixa, o cachorro, ele levava choque o tempo inteiro, tá? O segundo, qualquer sacrifício que ele fizesse, ele parava de levar choque. E o outro não levava choque de jeito nenhum, tá? Beleza. Quando a caixa se abre, o cachorro que não levava choque, não fazia nada, ele pula da caixa e vai viver. O segundo que quando ele fazia um esforço, parava o choque, ele pulou da caixa e ele percebeu que ele podia sair dali e viver a vida dele. Já o terceiro, o que ele aprendeu, né? Que não adianta ele fazer esse esforço nenhum, porque ele não ia parar de levar choque. Ele ia levar choque o tempo inteiro. Então, quando a caixa se abre, quando várias oportunidades aparecem pra ele, ele fica no mesmo lugar, porque foi o que ele aprendeu. Então, eu acredito muito que aqui nos Estados Unidos, a gente tem esse ambiente aprendido. Então, a gente aprende quando chega aqui que não adianta quem a gente é, não adianta quem a gente foi no Brasil, que a gente chega aqui com a carreira em branco. E não é assim. A gente traz nossa carreira na bagagem. Sim. A gente tem experiência de vida, a gente tem conhecimento e dá para transformar. Então, é isso que eu falo sobre o ambiente. Que aqui, quando eu cheguei, eu aprendi, né? As pessoas falavam na minha cabeça e eu comecei a me questionar. Ah, não adianta, não vale de nada, eu vou para o subemprego mesmo. Então voltei a trabalhar como bartender. Aí depois do bartender fui trabalhar como inspetora de seguro. E aí o meu plano A sempre era o meu plano B, C, D. Porque eu acho que o foco é ganhar dinheiro, né? As pessoas não têm foco de plano de carreira, de ter uma profissão. Não, o foco aqui é só fazer dinheiro. E eu acho que essa que é a questão que faz com que as pessoas fiquem ali toda a vida patinando nesse O problema é que o imigrante também não percebe que ele paga um preço por isso. Ele só vai perceber isso lá tarde, às vezes, com saúde, com o afastamento das pessoas que ele ama, porque às vezes não correu atrás de uma legalização, de tudo isso. A gente paga um preço por ficar parado, igual esse cachorro pagou o preço de ficar parado ali. O que eu ouço muito de pessoas que têm permissão para trabalhar aqui é que quando tentam aplicar para uma empresa, por exemplo, elas não vão ganhar de imediato o que elas fazem no subemprego. E aí elas preferem não ter a carreira a longo prazo, porque todo mundo quer tudo de imediato, que é o dinheiro ali na hora. Ninguém quer dar esse passo pra trás pra poder depois lá na frente crescer de alguma forma. E tem gente que nem tenta, sabe? Igual, por exemplo, eu tenho a menina que mora comigo, ela tinha empresa de rede de casa, só que no Brasil ela formou em administração. Ela entrou numa empresa pra fazer envio. Só que ela viu que ali ela poderia chegar na parte administrativa. Então ela já entrou lá ganhando $14, hoje ela ganha, tipo assim, mais de 30, né? Põe aí pra cima. Mas quando ela entrou lá, ganhando pouco, ela entrou lá fazendo delivery à noite, porque ali era o plano de carreira dela, entendeu? A minha amiga, quando a gente trabalhava com inspeção de casa, ela não aguentava mais, tava cansada. Eu falei, cara, a oficina, foi trabalhar administrando uma oficina, vai te pagar pouco, mas se ficar lá um ano, você vai ter no seu currículo administrativo um ano. Você vai ter referência, porque você vai ter que começar do zero. Então você tem que começar. Então é isso. Quando eu larguei esse trabalho de inspeção de casa do nada, porque um dia minha chefe foi muito, né, pau no cu, vou falar palavrão mesmo. E eu chutei, não tinha reserva nenhuma. Eu falei, não é que eu não tenho nada em vista, eu tenho minha profissão, agora vai. E aí foi quando eu comecei a estudar psicologia intercultural e de fato foi uma virada de chave na minha vida. Então eu falo que tudo acontece por uma razão, né? Porque se eu não tivesse, né, essa briga com ela, talvez eu estaria lá até hoje super acomodada. Mas aconteceu porque você se movimentou. Mas só pra gente entender, aí você ficou quanto tempo na Irlanda? Fiquei 2 anos lá. Foi lá que você aprendeu inglês? Sim. Hoje a Luísa é fluente, fala muito bem inglês. Ficou 2 anos de intercâmbio e viagens, sim, óbvio. Aí depois disso você veio pra cá ou foi pro Brasil ainda e depois veio pra cá? Isso, exato. Foi pro Brasil fui e depois veio pra cá. Fui pro Brasil, aí eu comecei a faculdade de psicologia. E aí quando eu volto pra cá, eu já volto com essa bagagem a mais. Você já volta formada em psicologia. E uma coisa legal de falar é, tipo, eu aprendi o inglês tarde, sabe? Igual você falou, Luísa é fluente. Não me considero fluente, sabe? Tá sendo modesta. Não é isso. Eu tenho sotaque, não falo perfeito, mas eu não tenho vergonha de falar. Eu entendi que eu não vou falar o inglês 100%, eu não vou ser nativa.
Mas eu não Você tenho se que ter medo. Eu moro aqui, eu tenho que pegar o telefone, eu tenho que ligar, eu tenho que marcar consulta. Então eu aprendi a me virar dentro do possível. Porque muito imigrante fica esperando o momento certo, inglês perfeito, para aplicar para vagas. Eu, até hoje, né, desde aquela época que eu saí dessa inspeção de seguro, eu fui trabalhar como marketing, que é uma das minhas profissões, para uma empresa americana. Eu não tinha inglês fluente, mas eu tinha conhecimento para trabalhar naquela área. Então eu dediquei, e ela chegou até a diminuir meu salário. Ela falou assim: a gente não consegue comunicar, só comunica por e-mail. Então, mas isso não me parou. Isso era mais um motivo para eu não ter medo de falar, sabe? Então, foi mais um empurrão para você melhorar. Então, considero que eu sei me virar, sabe? Mas fazer uma prova, escrever um texto, eu sei que vão ter vários erros. Mas a gente tá aqui pra evoluir. Sim, com certeza. É aquilo, é se movimentar, é tomar a decisão, querer mudar, querer melhorar. E querer sentar em mesas diferentes. Diferente. E o americano, ele é muito acolhedor nesse ponto, porque o americano, ele não te julga por não saber, ele te admira por você tentando tentar aprender, né? Exato. É o brasileiro que julga. Tem muita gente que tem vergonha de falar inglês perto do brasileiro. Eu tive por muito tempo, hoje não mais, agora eu falo mesmo, não tô nem aí, mas eu tive essa vergonha. Eu acho que é normal. E falando da sua área na psicologia, você atende imigrantes hoje, né? Você falou que é psicologia... Psicologia intercultural. Que inclusive em agosto eu também sou coautora de um livro, mas aí é baseado em artigo científico, né, com referência, tipo, não é contando minha história. Eu também fiz um artigo para sair no livro da Psicologia Intercultural, que é lançado em agosto. Então explica para quem está assistindo o que é a Psicologia Intercultural, para poder a pessoa entender. A Psicologia Intercultural é o que estuda nós imigrantes, porque a gente, imigrante, a gente não tem a dor normal de quem mora fora. A gente fala que nós sofremos lutos múltiplos, parcial e recorrente, né? Por quê? Porque parcial, se você volta pro Brasil, você recupera. E o que são esses lutos? Lutos da língua, por exemplo, você não conseguir se expressar quem você é, sabe? Eu me acho muito mais legal de vestida do português, entendeu? Então, isso você tá perdendo forma da sua identidade. Porque o que é a nossa identidade? É quem nós somos, a nossa cultura. E quando a gente vem pra cá, a gente perde isso. Né? Luto pela nossa cultura. Por que o brasileiro muitas das vezes chega aqui e se junta com o brasileiro? Porque é uma maneira de você ter um acolhimento confortável. Por quê? Porque a gente tem esse luto, sentir falta do arroz e feijão e por aí vai. Luto pela terra, pela família, pela status social. Pô, no Brasil eu era psicóloga, aqui eu sou o quê? Sabe? Babá, inspetora, bartender. Então a gente tem vários lutos que a gente não sabe nomear. E quando eu fui aprender isso, eu falei, gente, isso era tudo que eu sentia, eu não sabia, né, o que era isso. O imigrante também passa pela fase de lua de mel, depois... de turista. De tudo é perfeito, aí depois passa por outra fase, aí chega na depressão. E a vida do imigrante, ela não é linear. Por que ela não é linear? Porque o imigrante ele pode estar adaptado e o governo entra um governo novo e muda tudo, se recalcula a rota. Então, saber essas dores do imigrante, a gente não aprende na faculdade. Não. Entendeu? Nem eu como psicóloga, sem estudar isso, eu sabia nomear as minhas dores. Então, muito brasileiro tem essa mania de falar assim, eu quero fazer terapia porque a gente tá no Brasil. Eu não acho que o psicólogo precisa estar nos Estados Unidos morando fora para atender imigrante, mas ele precisa entender sobre a psicologia intercultural. Tem uma base. Porque é diferente, Porque é diferente. E quando eu falo que o luta migratória é múltiplo, porque, por exemplo, estamos aqui. Eu perdi o casamento da minha melhor amiga, porque minha irmã casou um dia antes, entendeu? Eu perdi a formatura de outra amiga. Minha irmã, essa minha amiga que eu perdi o casamento, ela tá grávida. A mãe dela foi minha madrinha de crisma, a gente é muito próximo. Também vou perder o nascimento da filha dela. Então a gente vai perdendo ao longo da nossa jornada como imigrante várias coisas. E isso são os lutos migratórios múltiplos. Que se a gente não aprende a elaborar, entender com ele e ressignificar, isso pode, né, a longo prazo virar uma síndrome de Ulisses, gerar uma ansiedade, uma depressão, e isso é muito sério, porque se o imigrante ele chega nessa fase, ele já está com uma dor emocional muito profunda, e o imigrante tem a questão de viver no automático, de não querer sofrer, de não saber pedir ajuda, de não ter demanda, então isso vai só acumulando e a gente paga caro, né? A gente banca muito isso durante muito tempo e na hora de pagar, a gente paga com coisas que não tem valor, que, né, não tem preço.
Ou desconta, como você falou, numa bebida também, num vício, numa droga. Exato, E consumismo. Preenche o vazio de formas que são viciantes. Não, pode ser droga, cigarro, bebida, compras. Gente que compra na internet compulsivamente, né? Sem entender o que tá comprando. Sexo, aquela pessoa que é viciada em estar com várias pessoas, se relacionar, não consegue ficar sozinho. Então eu vejo que nós somos muito solitários, apesar que eu tenho muita família aqui, nós somos solitários e principalmente o homem. Ele tem na sua parceira, quando termina tudo, seu melhor amigo, e aí termina o relacionamento, perde o chão, aquela dependência emocional. Por quê? Porque não soube elaborar desde o início todas as questões migratórias. E nem identificar, ou se identifica, nega, né? A gente tem muito esse negacionismo. Não, eu tô bem, né? Só um dia, uma fase vai passar, deixa eu trabalhar mais, deixa eu conquistar outra coisa que vai melhorar. E saúde mental não adianta. E o porquê que o imigrante se sente tão sozinho? Porque muitas das vezes ele migra e aí ele chega, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e ele vai desabafar com a família, ou até com uma psicóloga, que não é uma psicóloga intercultural, e a pessoa fala assim, você tá em New Jersey, você tá 1 hora em Nova York, vai passar em Nova York, sabe? Que passa. E isso é uma microagressão. Porque não é que ele escolheu estar aqui. Você escolheu estar aqui, então... Não é porque que a culpa é sua. Não é que eu escolhi estar aqui que não vão ter dificuldade, gente. Vai ter dificuldade da língua. Então, o imigrante, ele para de desabafar com a rede de apoio dele, que ficou no Brasil, porque não compreendem, né? E aí ele se sente sozinho, e tem muita da coisa aqui nos Estados Unidos, de não desabafa, não fala com todo mundo, não se abre, porque as pessoas só querem seu mal. E aí o imigrante ele vai ficando mais solitário ainda, porque ele não tem pra si. por quem falar. Eu amei isso de psicologia intercultural. Eu amei, eu não sim. sabia que tinha essa área específica pra isso. Uma pausa aqui nesse episódio pra pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal. Deixa um like e o que você tá achando desse episódio aqui nos comentários. E você tem uma mentoria com esse tema, né? A ideia é ensinar, porque eu, né, mesmo quando eu atuava 100% como psicóloga eu nunca quis que a pessoa fosse dependente do psicólogo o resto da vida. A ideia é você ter um autoconhecimento suficiente para você aprender a lidar com as suas emoções e ser seu próprio terapeuta. Então, quando eu comecei a atender imigrante, eu me frustrava muito, porque o imigrante ele começava e aí a gente tem que entender que o imigrante tem as questões, né? Não é linear. Aí chega no inverno, não tem trabalho, chega no verão, trabalha até mais tarde. Então o imigrante, ele não vai conseguir fazer um tratamento psicológico igual uma pessoa no Brasil, que é CLT, tem horário de iniciar e tem horário de terminar. Aqui não tem como. Então eu sentia frustrada, que às vezes a pessoa tava evoluindo, ela interrompia. E aí voltava com várias outras questões, e aí, enfim, não conseguia, lidar. Então a mentoria, ela veio com isso, com a ideia de ensinar, dar ferramentas para as pessoas, elas se autoconhecerem, né, e poderem ser seu próprio terapeuta, porque as emoções, né? Porque a ideia da mentoria é, além dos encontros individuais, tem as rodas de conversas, onde cada semana é um tema, que são aulas de psicoeducação para a pessoa aprender a lidar, a gerar suas emoções. E entender o que é isso, o que é aquilo, o que são crenças, o que são pensamentos disfuncionais, pensamentos intrusivos, e por aí vai. E aí a pessoa vai aprendendo e ela vai conseguindo lidar com todas as suas emoções. Perfeito. Muito bom. Então, e a gente vai deixar aqui o arroba dela para quem quiser entrar em contato e garantir a mentoria, tá? Imigrante. A mentoria ou uma consulta, se você tá aí num momento difícil, uma fase ruim, se você se identificou com várias coisas que a Luísa falou, não espere piorar. Procure um terapeuta, um psicólogo hoje, agora, e de preferência que entenda a sua dor. Eu também tenho a terapia individual pontual. Né, terapia intercultural pontual. Porque muitas das vezes o imigrante ele só precisa meio que esclarecer e criar um mapa, tipo assim, por onde começar. Então, ao invés de uma sessão, eu vou conseguir encaminhar a pessoa de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Enfim, a pessoa não precisa, né, de todos. Você é obrigada a ficar ali com você. Vou te fazer. Termina, porque eu quero ter uma polêmica pra te perguntar. Eu já cheguei a ter mentoradas que faziam terapia com pessoas no Brasil. E aí eu fiz um trabalho meio que multidisciplinar, de encaminhar, fazer reuniões com a terapeuta dela, meio pra
né, nomear esses pontos dela em relação à imigração. Aí com essa mentorada, ela tinha um psicólogo no Brasil, onde eu cheguei a fazer reunião com ela e com a psiquiatra dela, para que a gente alinhasse essa questão de como as questões migratórias e comigo na mentoria ela aprender a falar não e chegar no lugar que ela queria chegar. Porque a imigração às vezes mexe muito com a nossa autoestima. E a gente acha que para provar o nosso valor a gente precisa agradar todo mundo e nem sempre vai ser assim, né, gente? Uhum. O imigrante acha que ele tem o dever de vencer e vencer muito bem, né? Mas a polêmica que eu queria te perguntar é porque eu estudo psicanálise também, adoro a psicanálise e já pensei em fazer essa pós que você falou do intercultural, que tem tudo a ver com a gente aqui nessa questão de saúde mental. E eu ouço muito de psicólogas que é errado você falar isso, que a terapia é pra sempre. E eu também tenho essa visão, a mesma visão que você. Eu acho que a gente não deve ser dependente de terapia pra sempre. Eu não vejo muito sentido nisso. Você nunca foi criticada por ter esse posicionamento dentro da área, por outras psicólogas ou psicanalistas, Então, às vezes? A psicologia, ela, né, a gente fala psicologias, que tem várias abordagens. Sim. Né? Uhum. A psicanálise é uma abordagem que, de fato, tem gente que tá com o mesmo psicanalista há anos. Entendeu? E a terapia, eu sou da cognitiva comportamental, e ela tem protocolos de início meio e fim. Então ela precisa terminar, né? Eu falo que se você tá com alguém de TCC e você tá há anos, se você não tem várias demandas para tratar, talvez analise o profissional você esteja. Mas a psicanálise, de fato, eu sou suspeita, porque eu também amo psicanálise. Eu na faculdade, na hora de escolher a sua abordagem, não tinha TCC, tinha só a análise do comportamento. Não eram os autores que eu queria estudar, eu fui para psicanálise, então eu formei na faculdade como psicanalista. Mas depois eu fiz pós em TCC porque eu queria trabalhar, como eu falei, através da ciência. E hoje a TCC é a mais atual em relação a isso. Mas eu faço análise. O meu psicólogo, ele é psicólogo, ele não é só psicanalista, ele formou em psicologia, especializou em psicanálise. Foi meu professor na faculdade e hoje eu faço terapia com ele até hoje. Que bacana, é isso aí. Então isso vai depender muito da abordagem que o profissional escolheu. Mas você nunca foi criticada? Nunca ninguém veio falar nada no seu ouvido? Não, até que não. Eu acho que quem entende sobre psicologia não vai ter esse posicionamento. Galera, eu queria também falar um pouquinho do livro, né, Luísa? Sim. Que você e eu participamos, que é esse daqui, o Café na América. Nem vou tirar daqui, que tem um suporte aqui improvisado. Mas conta pra gente como foi a experiência, esse convite também, porque eu amei participar, acho que é bem legal a gente estar aqui trazendo a nossa história. Sim, eu acho que do mesmo jeito que o convite para esse podcast de falar sobre mim e eu estou acostumada a ouvir sobre outras pessoas, tem o meu podcast onde a gente normalmente fala sobre assuntos, nunca é sobre tão profundo sobre a minha vida. O livro Café na América e o podcast foi um convite para eu refletir sobre a minha história. Porque eu paro pra pensar, né, onde eu cheguei, como eu tô, eu falo, uau, que bom que eu não desisti, sabe? Que bom que eu não parei, que bom que eu não me limitei. E tá ali escrevendo a minha história, e aí cortava partes, e aí voltava. E aí eu falava, meu Deus, mas dá um orgulho, sabe? De não ter desistido, de não me ter colocado numa caixa, igual a gente tava conversando. Quando eu nasci com um prognóstico de não falar, porque eu nasci com uma fissura palatina toda aberta do céu da boca. E eu fiz uma cirurgia, o médico falou, olha, ela nem vai falar. E hoje eu falo, meu Deus, demais. Eu tenho um podcast, eu tô aqui... mentora. Palestrante. Exato, eu tô aqui desafiando meus próprios, desafios, assim. Então, dar de cara com o livro é reconhecer que tem muitas coisas legais na minha história, porque a gente tem a mania de falar, nossa, eu tô atrasada, eu tô aqui ainda, não consegui, mas cara, não, tipo, quantas pessoas se inspiram em você, né, sem você perceber. Exato, igual tem o livro do Napoleão Hill que conta, eu sempre gosto de contar essa história, de um cara que foi escavar ouro, né, e aí ele comprou um terreno pra escavar ouro. E aí ele escavou ouro no terreno inteiro, ele resolveu vender, ele falou, não tem ouro nesse negócio, vou vender. E vendeu.
E aí o cara que comprou achou ouro a 100 metros de onde ele parou. Olha Se ele não só. tivesse parado, ele teria Ele comprado. teria. E aí o cara, o dono do terreno, ficou milionário e tal. E aí ele colocou na cabeça que tudo que ele começasse, ele ia pensar, eu tô a 100 metros, pra ele não desistir. Então, quem chega em algum lugar, quem é convidado para escrever livro, quem é chamado para palestrar, é porque não desistiu, é porque não parou. É porque quando começou, viu, você tá blogueirinha, você não tá preparada, você não tá preparada, e não desistiu. Então, né, tipo, uma mensagem pro imigrante que vocês já me prepararam, é sobre isso, é sobre não desistir. É ter um propósito. Se você não tem um propósito ainda, te ajuda com isso, vamos achar qual é o seu propósito e vamos criar um plano para isso, para você não desistir de chegar em algum lugar, porque não dá para viver no automático sem saber onde você quer chegar. Como diz a Alice, né, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Verdade. Perfeito. Arrasou, hein? Gente, tá sendo uma aula esse podcast, eu tô adorando. A gente aprende muito também. E aí você citou Napoleão Hill, eu amo os livros dele. Eu também. Eu acho que é muito sobre mentalidade, né? Mudança de mentalidade. Eu acho que para os imigrantes, né, ouvir caso, como o Napoleão conta, como a gente tá aqui falando, vai incentivar de tipo, pô, se ela conseguiu, eu também consigo, né? E o livro é prova disso, né? São histórias de vários imigrantes, cada um com a sua particularidade. E é possível qualquer pessoa também contar a sua história, desde que não desista, né? Tem espaço pra todo mundo. Sim. Exatamente. E aí, conta pra gente, você tem algum plano pro futuro? Algum projeto aí que tá nascendo, que tá... Gente, vocês estão tirando de mim tudo que eu tô fazendo mistério na internet, sabe? Mas de fato, sim. Esse ano tem, como eu falei, né, o lançamento do segundo livro do Psicologia Intercultural, onde eu vou estar falando sobre as au pairs e saúde mental. E acaba que esse então esse artigo você vai gostar. Eu já vou querer o meu, você já separa o meu exemplar. E aí, vou falar sobre a saúde mental da au pair, porque se confunde, né? Você é da família com microagressões e a gente nunca sabe onde começa e onde termina. Até babysitter também passa um pouco por isso, mesmo não morando na casa. A faxineira também, tá? Eu vou falar. É difícil, né, gente? A minha frase da vida é viver muito difícil. E aí vai sair em agosto, né, o lançamento desse livro. Como é o nome do livro? Psicologia Intercultural, volume 2. Já tem um primeiro que fala muito sobre isso que eu falei. Olha, nem sabia que tinha um primeiro. Que fala sobre imigração, mas é só sobre artigo científico. Não é nada tirado da nossa cabeça, né? É baseado em ciência mesmo. E dia 5 de março sai o meu xodó, do meu filhinho que tá nascendo, que vai ser o canal do imigrante. Porque, igual eu falei aqui, tem muito imigrante que não tem tempo ainda nem pra fazer uma terapia, mas ele precisa começar o processo de autoconhecimento. Então vão ser aulas semanais, toda semana vai sair uma aula com um tema diferente. Higiene do sono, luta imigratória, kit de sobrevivência. Tem uma aula que eu falo sobre fome emocional e fome real, porque hoje com o acesso às canetas emagrecedoras, isso tá uma febre. E querendo ou não, isso é uma doença, né? Para falar sobre obesidade, falar sobre doença, e as pessoas banalizam isso, então tem uma aula sobre isso. São assuntos profundos, tem aulas com nível difícil, fácil e médio, mas a ideia é que você vá assistindo a aula, assista quantas vezes você quiser e vá aprendendo para que você entre no processo de autoconhecimento. Que bacana. Legal. Tá pertinho já 5. Isso, vai ser um preço acessível, né? Vai ser um preço muito barato para que as pessoas realmente tenham acesso a esse material. Porque uma pessoa que trabalha, né, limpando casa, dirigindo, ouve um podcast igual o nosso, assiste uma aula igual a minha, a ideia é essa, o imigrante que quer crescer e sair desse ciclo, começar um valor simbólico para ir aprendendo sobre a sua vida. Dar o primeiro passo. Muito bom. E agora, pra encerrar esse episódio... Eu tô pegada, não quero encerrar. Repleto de informações maravilhosas. Qual a mensagem que você deixa para os imigrantes, para aquelas pessoas, na verdade, que querem imigrar? E para os imigrantes também, você que entende muito dos casos da vida deles aqui, qual o conselho que você deixa, tanto para quem quer imigrar, quanto para quem já vive essa vida de imigrante? Fecha o olho agora, então. Vamos lá. Fechem o olho de vocês. Pensem no porquê vocês vieram parar aqui. E hoje, vocês estão próximos do que vocês vieram buscar aqui ou vocês estão longe?
Se vocês estão onde, por onde vocês podem começar. Então, se for para deixar uma mensagem, é que você se conecte com a pessoa que você era antes de sair do Brasil. Lembre do porquê veio para cá. E, se for necessário, recalcule sua rota, mas tenha um plano migratório para que você tenha uma vida boa, com qualidade de vida, que é o que a maioria veio buscar. Perfeito! Você chegou em 2 minutos, já passou um filme inteiro na minha cabeça, né? Caraca, vocês gostaram? A gente amou. Luísa, muito obrigada Obrigada por a aceitar vocês. nosso convite, por ter vindo lá de Canérica, tá? Por dar seu tempo pra gente, seu conhecimento, que pode ter certeza Com que vai certeza. agregar na vida de muita gente, inclusive na nossa, Com né? Porque certeza. foi muito bom. Ai, gente, mas é sobre isso, a gente se conecta, claro, tem vários autores no livro, eu e a Ana, a gente se conectou de uma forma Sim, surreal. sim. Eu e a Fran no café da manhã também, vários É o networking, né? É. O livro foi o networking de vocês, né? Exato, então a gente se conecta muito por sintonia também, eu acho que estamos sincronizadas, vocês merecem todo o sucesso do mundo. Ana, você é diferenciada, né, tipo, eu fiquei doente, não consegui no lançamento, ela fez todo o esforço, trouxe pra mim. Muito obrigada pelo convite, pelo apoio. Imagina. E é isso, meninas, o que eu puder fazer por vocês também, eu vou estar aqui. Muito sucesso no seu canal do Imigrante, em todos os seus projetos no podcast. A gente vai deixar tudo aqui no arroba pro pessoal seguir. Sim. Tá? Muito sucesso. E é isso, um brinde e migra Get the job done.